Imagine um mundo sem lei, onde a vida humana perde seu valor, onde a justiça se confunde com vingança e onde irmãos se matam sem remorso. Isso não é ficção, não é um conto de terror, mas uma realidade sombria que assolou Israel. Um povo escolhido por Deus, mas entregue ao caos, à corrupção e à completa destruição moral. Massacres, estupros, extermínios e sequestros não vieram de nações inimigas, mas do próprio povo de Deus, que sem liderança e sem direção, mergulhou na selvageria. A justiça se transformou em carnificina, e as consequências foram devastadoras. Como Israel chegou a esse nível de decadência? O que acontece quando o homem decide por si mesmo o que é certo, ignorando a vontade de Deus? E o que essa história terrível tem a nos ensinar sobre os dias de hoje? O relato que você está prestes a ouvir é chocante, mas revela um retrato fiel do que acontece quando a humanidade abandona Deus. A verdade sombria dos capítulos finais de Juízes começa agora. A história narrada no capítulo 19 do livro de Juízes é uma das passagens mais sombrias e chocantes das Escrituras. Ela revela o estado de corrupção moral e espiritual do povo de Israel durante o período dos juízes, quando cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Este capítulo não apenas descreve eventos trágicos, mas também carrega profundas lições sobre a decadência de uma sociedade que se afasta de Deus. A narrativa começa com um levita que habitava na região montanhosa de Efraim. Embora os levitas fossem chamados para servir ao Senhor, esse homem não era um exemplo de piedade. Ele tinha uma concubina de Belém de Judá, uma mulher que, por razões não completamente esclarecidas, o deixou e retornou à casa de seu pai. Depois de 4 meses, o levita decidiu buscá-la. Sua atitude pode ser vista de 2 formas: um desejo de reconciliação ou uma questão de posse, já que as mulheres eram frequentemente registradas como propriedade na cultura da época. Ao chegar à casa do sogro, foi caloroso, e o pai da moça insistiu para que ele permanecesse vários dias. Esse detalhe já sugere um ambiente de excessos e procrastinação, algo comum em tempos de decadência moral. Após 5 dias de insistência do sogro para que ficassem mais, o levita e sua concubina finalmente partiram, acompanhados por um servo. Eles viajaram até os arredores de Jebus, futura Jerusalém, mas o levita decidiu não pernoitar ali porque era uma cidade dos jebuseus, um povo estrangeiro. Em vez disso, decidiu seguir até Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim, acreditando que entre seus próprios irmãos israelitas estariam seguros. Ao chegarem a Gibeá, já ao entardecer, ninguém os recebeu em suas casas. Isso era incomum, pois a hospitalidade era um valor central na cultura do povo de Israel. Apenas um velho, também originário da região montanhosa de Efraim, os acolheu. Esse detalhe já sugere que os moradores de Gibeá estavam longe dos princípios da hospitalidade e do temor a Deus. Enquanto estavam na casa do velho, homens perversos da cidade cercaram a casa e exigiram que o levita fosse entregue a eles para que o violentassem. Esse evento lembra a história de Sodoma e Gomorra, mostrando que a corrupção moral havia se instalado até mesmo no meio do povo de Deus. O dono da casa tentou apelar para a honra desses homens, oferecendo em vez disso sua própria filha virgem e a concubina do levita. Esse ato reflete o quão perturbada estava a visão do valor da vida e da dignidade das mulheres naquele tempo. No final, a multidão acabou levando uma concubina. A concubina do levita foi brutalmente violentada durante toda a noite. Ao amanhecer, ela conseguiu chegar até a porta da casa onde seu senhor estava hospedado e caiu ao chão, sem forças. O levita, ao sair de manhã, encontrou-a caída ali e, com uma frieza impressionante, disse: "Levanta-te e vamo-nos", sem demonstração de apreço. Quando percebeu que ela não respondeu, colocou seu corpo sobre um jumento e retornou para sua casa. O que acontece a seguir é um ato chocante e simbólico. O levita, ao chegar em sua residência, pegou um cutelo e dividiu o corpo da mulher em 12 partes.
enviando cada uma para uma tribo de Israel. Esse gesto extremo teve o propósito de despertar indignação e convocar todo o povo para lidar com a abominação cometida em Gibeá. Esta passagem levanta questões profundas sobre a condição humana e a sociedade que se distancia de Deus. O capítulo mostra que, mesmo entre o povo escolhido de Deus, a corrupção e a perversão moral podem se enraizar quando não há temor ao Senhor. O comportamento dos homens de Gibeá reflete a iniquidade de Sodoma e Gomorra, um alerta de que o afastamento de Deus conduz à destruição da justiça e da dignidade humana. O levita, que deveria ser um representante de Deus, não demonstrou verdadeira piedade ou liderança moral. Ele falhou em proteger sua concubina e reagiu ao crime de maneira insensível. Isso reflete a ausência de direção espiritual que prevalece em Israel naquele tempo. Tanto o levita quanto o convidado trataram as mulheres como objetos desnecessários, algo que ia contra os princípios originais de Deus para a humanidade. O tratamento dado à concubina é um exemplo extremo da desvalorização da vida e da dignidade feminina em uma sociedade corrompida. O ato final do levita, ao enviar os pedaços da mulher às tribos, provocou uma resposta coletiva de Israel. Apesar de sua frieza, esse gesto desencadeou um levante contra a tribo de Benjamim, mostrando que mesmo em meio à decadência, ainda havia um senso de justiça dentro do povo. O capítulo 20 de Juízes continua a terrível narrativa iniciada no capítulo anterior. Depois do crime hediondo em Gibeá, a nação de Israel, indignada, se reúne para buscar justiça. No entanto, o que se segue não é apenas um julgamento contra os benjamitas, mas uma guerra civil devastadora que revela tanto a necessidade de justiça quanto as consequências de uma nação que vive sem uma liderança central e sem obediência plena a Deus. A notícia da atrocidade cometida em Gibeá se espalhou rapidamente por todo o território de Israel, causando indignação nacional. Como resposta, as tribos de Israel se reuniram em Mispá, formando uma assembleia unificada composta por 400.000 guerreiros. Essa reunião foi um evento raro. O levita, que enviou os pedaços do corpo de sua concubina às tribos, relatou os eventos com uma narrativa que enfatizou a perversidade dos homens de Gibeá, mas sem mencionar sua própria falha. Ele foi apresentado como vítima indireta de violência e despertou um senso de justiça coletiva entre os israelenses. Diante dessa situação, o povo jurou que nenhuma das tribos daria suas filhas em casamento aos benjamitas, um voto que teria consequências futuras. Após ouvir o relato do levita, os israelenses decidiram agir. Eles enviaram mensageiros à tribo de Benjamim exigindo que os homens perversos de Gibeá fossem entregues para serem executados, restaurando assim a justiça e purificando o mal de Israel. No entanto, os benjamitas recusaram-se a entregar os criminosos e, em vez disso, decidiram proteger Gibeá. Eles viam a exigência das outras tribos como uma afronta à sua autonomia e reagiram com orgulho tribal, escolhendo a guerra em vez da justiça. Essa escolha é colocada contra todas as outras tribos de Israel. Embora fossem um povo pequeno em comparação com os outros, reuniram um exército de 26.000 homens, incluindo 700 guerreiros canhotos especializados no uso de fundas, capazes de lançar pedras com precisão mortal. Antes de iniciarem a batalha, os israelitas foram a Betel para consultar a Deus, perguntando quem deveria liderar o ataque. O Senhor respondeu que a tribo de Judá deveria ir primeiro. Na primeira batalha, Israel avançou contra Benjamim, mas foi surpreendentemente derrotado. 22.000 israelitas foram mortos. Diante da derrota, os israelitas choraram diante do Senhor, buscando sua orientação novamente. Deus mandou que atacassem outra vez. Na segunda batalha, Israel atacou Benjamim novamente, mas sofreu a perda de mais 18.000 homens. Essas derrotas sucessivas levantam uma questão importante. Por que Deus permitiu que Israel fosse derrotado? Uma resposta possível é que, embora Israel buscasse justiça, eles não fizeram uma busca sincera por seus próprios pecados.
Eles estavam prontos para julgar a tribo de Benjamim, mas não sabiam que todo Israel estava espiritualmente envenenado. Após 2 derrotas, os israelitas mudaram de postura. Eles não apenas consultaram a Deus, mas jejuaram, ofereceram holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Isso indica que trouxe a confiança de que a guerra não se tratava apenas de um julgamento contra Benjamim, mas também de um chamado ao arrependimento para toda a nação. Na terceira batalha, os israelitas desenvolveram uma estratégia militar semelhante à que Josué usou contra Ai. Eles atraíram os benjamitas para fora de Gibeá, fingindo recuar como nas batalhas anteriores. Quando os benjamitas saíram confiantes, um grupo de israelitas emboscou a cidade incendiando-a. Ao verem a fumaça subindo de Gibeá, os benjamitas perceberam tarde demais que caíram em uma armadilha. O exército israelense então atacou com força total, aniquilando 25.100 guerreiros benjamitas. Apenas 600 homens conseguiram fugir para o deserto de Rimon, onde foram encontrados escondidos por 4 meses. A guerra contra Benjamim traz profundas lições sobre justiça, orgulho e restauração. Quando a justiça não é acompanhada de lamentação, ela se torna vingança e destruição. Israel buscava punir a perversidade de Gibeá, mas não reconhecia que toda a nação estava distante de Deus. Suas primeiras derrotas mostram que Deus não estava apenas disciplinando Benjamim, mas esperava que todo Israel se desse ao respeito. Se os benjamitas entregassem os criminosos, poderiam ter evitado a guerra, mas, movidos pelo orgulho, preferiram lutar contra todas as tribos de Israel e acabaram quase exterminados. A falta de liderança central resultou em caos. A frase repetida em Juízes, "Naqueles dias não havia rei em Israel", mostra que essa anarquia levava a ciclos de pecado e violência. O povo fazia o que era certo aos seus próprios olhos, resultando em tragédias como essa. Apenas 600 benjamitas sobreviveram, o que mostra que, apesar da severidade da justiça ou vingança, Deus sempre mantém um remanescente para a futura restauração. O capítulo 21 de Juízes encerra um dos episódios mais trágicos da história de Israel. Após a guerra civil contra Benjamim, os israelitas enfrentam uma nova crise: a possibilidade da extinção de uma das tribos de Israel. A busca por uma solução mostra como a justiça humana, sem plena dependência de Deus, pode levar a decisões precipitadas e consequências complexas. Após a devastadora batalha contra Benjamim, os israelitas se reuniram em Betel e choraram amargamente diante de Deus. Eles haviam agido com fúria e julgo pela justiça, mas agora percebem que quase exterminaram uma tribo inteira. O problema central era que eles haviam feito um juramento precipitado, declarando que nenhum deles daria suas filhas em casamento aos benjamitas sobreviventes. Isso significava que os 600 homens que restaram não teriam esposas, e a tribo de Benjamim corria o risco de desaparecer. Os israelitas reconhecem que sua decisão os colocou em um dilema. Se mantivessem o juramento, Benjamim desapareceria. Se quebrassem o juramento, estariam desonrando a Deus. Esse dilema revela a imprudência de fazer votos sem consultar a Deus e levanta questões sobre como lidar com as consequências de decisões precipitadas. Os israelitas buscaram uma solução para fornecer esposas aos benjamitas, sem quebrar seu voto. Eles perceberam que a cidade de Israel, Jabes Gileade, não enviou representantes para a guerra contra Benjamim. Vendo isso como uma transgressão, eles decidem atacar Jabes Gileade e exterminar todos os seus habitantes, exceto as jovens virgens. 400 mulheres são poupadas e entregues aos benjamitas como esposas. Essa decisão levanta questões morais difíceis. Para evitar quebrar um voto precipitado, os israelitas cometem outro ato de violência extrema. Isso reflete um padrão contínuo no livro de Juízes, onde a falta de liderança e a ausência de uma busca sincera por Deus levam a soluções humanas brutais e erradas. Mesmo com essa solução, o problema não foi completamente resolvido.
pois ainda faltavam esposas para os benjamitas. Para resolver a escassez de esposas sem quebrar seu juramento, os israelitas elaboram outro plano. Eles instruem os benjamitas a se esconderem nos vinhedos durante uma festa anual em Siló, provavelmente uma celebração ao Senhor, e sequestrarem as moças que saíssem para dançar. Com isso, os benjamitas garantiriam esposas sem que os pais tivessem que dá-las formalmente, evitando tecnicamente a violação do juramento. Essa solução mostra como a moralidade de Israel estava distorcida. Em vez de se voltarem verdadeiramente para Deus para buscar uma solução justa e misericordiosa, recorreram a meios questionáveis para resolver um problema que eles próprios criaram. O capítulo termina com a frase que resume toda a decadência espiritual de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21 e 25. Essa declaração não apenas conclui a história de Benjamim, mas todo o livro de Juízes. Sem uma liderança central e sem obediência genuína a Deus, Israel vivia em um ciclo de caos, violência e decisões precipitadas. A restauração de Benjamim ocorreu, mas o preço foi alto. Um massacre injusto em Jabes-Gileade, o sequestro de mulheres em Siló, a perpetuação de práticas distantes da vontade de Deus. Os capítulos finais de Juízes revelam o colapso moral, social e espiritual de Israel, quando o povo vive sem uma liderança temente a Deus. A ausência de um rei e a falta de obediência à vontade divina resultaram em injustiça, violência e decisões precipitadas que só geraram mais destruição. A guerra civil contra Benjamim, os juramentos imprudentes e as soluções humanas distorcidas mostram que sem Deus até a busca por justiça pode se tornar cruel e equivocada. Quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos, a sociedade mergulha no caos, na corrupção e na destruição mútua. Essa tragédia aponta para a necessidade de um verdadeiro rei, não apenas um governante humano, mas Cristo, o Rei justo e misericordioso. Somente sob sua liderança há esperança, restauração e um caminho seguro para a vida. Juízes nos ensina que quando o homem se afasta de Deus, ele se perde, mas quando se submete a Deus, encontra redenção e propósito. Se você ficou impactado com essa história e as lições que ela nos traz, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, cheios de conteúdo que vai te desafiar e te fazer refletir. Vamos espalhar essa mensagem e juntos buscar um entendimento mais profundo das Escrituras.